Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica localizada aqui na Paraíba, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite, sendo que nas quartas-feiras nós temos um maravilhoso culto de milagres, cura divina e libertação. Se você se encontra enfermo, problemático, se você se encontra doente, se você toma remédio controlado, se você está desenganado pela medicina, se você está desempregado e deseja receber uma bênção, um milagre de Deus, você é o nosso convidado. Louvado seja Deus. Chegando aqui em nossa igreja, você vai ver que nós temos vários objetos de pessoas que foram curadas. Nós temos cadeira de roda, nós temos muleta, bengalas. Louvado seja Deus. E na sua vida não vai ser diferente. Louvado seja Deus. Se é assim, você crê na palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus. Nós vamos meditar neste momento numa palavra maravilhosa. Louvado seja Deus. Glória a Deus, que se encontra em 2 livros, louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, e Jó, capítulo 5, versículo 18. Bendito seja o nome do Senhor. O qual eu trago o título dessa mensagem, é uma pergunta: Deus é bom ou é mau? Louvado seja o nome de Jesus. É claro que você diz que Deus é bom, e com certeza, né? Mas, por muitas pessoas não entenderem alguns versículos da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, aí diz, louvado seja Deus, que Deus mata, que Deus fere, louvado seja Deus, glória a Jesus e outras coisas mais. Então nós vamos aprender neste momento, louvado seja Deus, a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Glória a Deus. Conhecimento é muito importante, viu? Por isso que é bom eu e você seguir os conselhos de Jesus Cristo, que disse: examinai as Escrituras. Louvado seja Deus. Nós devemos examinar as Escrituras, que é para nós não deixar se levar por vários tipos de ensinamentos. Glória a Deus. E o que eu vou ensinar para vocês, eu vou pregar nas Escrituras Sagradas. Pois bem, eu vou ler 12 versículos, louvado seja Deus, por enquanto, e depois estarei citando alguns. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, e Jó 5, 18. Diz assim, glória a Deus. 1 Samuel 2, 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Jó 5,18 agora. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga. Ele fere e suas mãos o curam. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por causa de uma falta de entendimento de muitas pessoas, eles interpretam estes versículos, louvado seja Deus, da maneira deles, louvado seja Deus, e acha que Deus faz o mal. Então nós vamos aprender neste momento. Louvado seja Deus. Por exemplo, vamos começar no versículo 6, 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida, louvado seja Deus, e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir dela. O que quer dizer esses versículos, louvado seja Deus? Nós devemos ter cuidado, porque a Bíblia Sagrada diz que o pé da letra mata. A letra mata. Louvado seja Deus. Mas o Espírito vivifica. Por exemplo, o versículo diz: o Senhor é o que tira a vida. Se Deus tira a vida de alguém, louvado seja Deus, para tirar a vida de alguém tem que matar, né? Então, quer dizer que o versículo aqui está dizendo que Deus mata as pessoas? Glória a Jesus. O versículo diz: o Senhor tira a vida e a dá.
faz descer a sepultura e faz subir dela. Por exemplo, se o Senhor tira a vida de alguém, depende de como você entende essa palavra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor é o que tira a vida. O sentido aqui não é dizendo que o Senhor mata. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por exemplo, a morte do cristão, louvado seja Deus, está escrito na Bíblia. Glória a Deus. Eu vou dizer já o versículo para vocês. A morte do cristão, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, e o Senhor tira a respiração e volta ao pó. Então, a morte do cristão, louvado seja Deus, é para ser na velhice, cheio de saúde, louvado seja Deus, não é na mocidade, não é com doenças, com enfermidade, não é através de desastres, louvado seja Deus, de acidente, louvado seja Deus, é para ser na velhice, cheio de saúde, louvado seja Deus. Porque era assim que os servos de Deus do passado morriam. E Deus não mudou, louvado seja Deus. Eles, quando chegava o momento de partirem desse mundo, eles, por exemplo, estavam velhinhos já, louvado seja Deus. Aí, quando chegava o momento deles partirem desse mundo, simplesmente eles estavam deitados na cama, chamavam os filhos, louvado seja Deus, dizia que ia partir naquele momento, dava bênção para cada um deles, recolhia os pés, ia ali, Deus tirava o fôlego de vida daquela pessoa, pronto. É assim que o versículo aqui está dizendo. O Senhor é o que tira a vida, tira nesse sentido, mas não de Deus botar uma doença numa pessoa para ele recolher, louvado seja Deus. Deus matar uma pessoa de acidente de trânsito, louvado seja Deus, nada disso. Glória a Jesus. Deus não é assassino. Glória a Jesus. Então, o Senhor é o que tira a vida, diz o versículo, e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Glória a Deus. Ou seja, faz descer a sepultura não é porque ele mata a pessoa, quer dizer, ele permite, louvado seja Deus, a morte de alguém, olha, faz descer a sepultura. Ele permite a morte de alguém, louvado seja Deus, mas, primeiro, para ele permitir, louvado seja Deus, por exemplo, se for de acidente, se for de doença, louvado seja Deus, ele permite, é diferente. Louvado seja Deus. Daqui a pouco eu vou explicar entre a permissão e a comissão. Então, ele faz descer a sepultura, ele permite a morte de alguém. Aí o versículo diz, ó, e faz subir dela, quer dizer, e ressuscita. Glória a Deus. Por exemplo, no caso de Lázaro, louvado seja Deus, no caso de Lázaro, louvado seja Deus. Quando as irmãs dele foram avisar Jesus que ele estava doente e tal, o Senhor disse, essa enfermidade não é para a morte. Está lá escrito em João capítulo 11, versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado nela. Quer dizer, por falta de conhecimento desse versículo, por falta da revelação desse versículo, louvado seja Deus, muitas pessoas dizem que, louvado seja Deus, a morte de alguém novo é para a glória de Deus, por não entender esse versículo. Louvado seja Deus. Porque Jesus disse isso, que a morte de Lázaro, não, a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado. Mas deixe-me explicar. Esse versículo na linguagem de hoje, ele é assim, ó, o propósito dessa doença de Lázaro, Jesus estava dizendo, o propósito dessa doença de Lázaro não é a morte como estado final, louvado seja Deus, mas a glória de Deus sim, louvado seja Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, louvado seja Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença, glória a Deus. Então veja bem, glória a Jesus, o propósito final, louvado seja Deus, da morte de Lázaro,
Louvado seja Deus. O propósito final daquela doença de Lázaro não era a morte. O propósito final. Porque se fosse o propósito final, Lázaro não tinha ressuscitado. Ele tinha morrido e acabou-se. Louvado seja Deus. Então o Senhor está dizendo, o propósito dessa doença de Lázaro, louvado seja Deus, não é a morte como estado final. Mas o propósito era, louvado seja Deus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Por quê? Porque nem a doença e nem a morte glorifica a Deus. Nenhum dos dois. Louvado seja Deus. Deus ele é glorificado através da cura e da ressurreição de alguém. Louvado seja Deus. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, que quando a pessoa era curada, o versículo sagrado diz, e o povo glorificava a Deus. Mas enquanto estava doente, o povo não glorificava a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois bem, aí eu expliquei esse versículo, 1 Samuel 2,6. Aí nós vamos para Jó 5,18. O que é que diz Jó 5,18? Porque ele faz a chaga, quer dizer, a ferida, o versículo aqui, veja bem, se nós formos pegar o pé da letra. Porque ele faz a chaga, a ferida, e ele mesmo a liga. A liga quer dizer aqui, ele mesmo faz o curativo. Louvado seja Deus. Ele fere e suas mãos o curam. É o que o versículo aqui está dizendo. Louvado seja Deus. Então, veja bem. Então, de acordo com o versículo aqui, está dizendo que Deus faz a chaga, a ferida. Louvado seja Deus. Está dizendo que Deus faz a ferida e ele mesmo faz o curativo. Ele fere e ele mesmo cura. Louvado seja Deus. É assim que muitas pessoas entendem. Glória a Jesus. Nós devemos lembrar que o Velho Testamento foi escrito no hebraico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Louvado seja Deus. E a nossa tradução, eu estou dizendo, louvado seja Deus, a tradução João Ferreira de Almeida, a tradução atualizada e daí por diante. Né? As traduções são diferentes. Então Isaías, lá em Isaías 45:7, diz o seguinte, o próprio Deus dizendo, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Se formos pegar o pé da letra também, nós vamos dizer, ter a certeza que Deus cria as trevas. Ele está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas. Louvado seja Deus. Você se lembra lá em Gênesis, na criação do mundo, que louvado seja, havia escuridão sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse, haja luz. Quer dizer, havia escuridão na face do abismo, havia. Mas o que realmente o Senhor fez foi a luz, haja luz. Louvado seja Deus. Então, ele está dizendo aqui, eu formo a luz, eu crio a luz, louvado seja Deus, e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. A palavra e crio o mal aqui quer dizer, eu permito o mal. A palavra eu crio as trevas, eu permito que as trevas existam. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Como eu disse a vocês, glória a Deus, a Bíblia Sagrada foi escrita em duas línguas, o grego e o hebraico, e tem alguns versículos na Bíblia, por exemplo, que é em aramaico. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, no hebraico original, louvado seja Deus, esse versículo de Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas. Louvado seja Deus, eu faço a paz e crio o mal. No hebraico original, o verbo é mais usado no sentido permissivo do que causativo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, eu quero, esse versículo deveria ser assim. Louvado seja Deus. Eu formo a luz, glória a Deus, e crio as trevas, louvado seja Deus. Como eu já disse, o verbo é no sentido permissivo, louvado seja Deus. Eu crio a luz e permito as trevas, louvado seja Deus. Há uma grande diferença, meus irmãos, entre, louvado seja Deus, a comissão e a permissão.
O que é a comissão? Comissão é quando é uma coisa que se comete. A permissão é uma coisa que se permite. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então há uma grande diferença entre essas duas coisas, a comissão e a permissão. Glória a Deus. Você acha que Deus cria as trevas? Louvado seja Deus. Ah, pastor, eu acho, o versículo não diz, é como eu já disse. Louvado seja Deus. Nós estamos com ele, com esses versículos, na tradução portuguesa, mas eles não foram ditos. Eles não foram escritos no pergaminho, louvado seja Deus, em português. Louvado seja Deus. Então, veja bem, se Deus, glória a Jesus, cria as trevas, louvado seja Deus. Aqui é no hebraico, né? Lá em Coríntios, louvado seja Deus, que foi escrito no grego, o Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 6,14, está escrito assim, ó. Que sociedade tem a justiça com injustiça? Você acha que tem? Que sociedade, que união tem a justiça? Deus é justo, né? Então, pronto. Que sociedade tem a justiça? Tem Deus, que é justo, com injustiça, com o diabo, que é injusto. Louvado seja Deus. Você acha que tem alguma união? Alguma sociedade um com o outro? Nenhuma. Louvado seja Deus. Se Deus quisesse sociedade com o diabo, Deus não tinha expulso ele de lá. Louvado seja Deus. Quando ele pecou. Louvado seja Deus. Apesar que lá ele não era o diabo. Ele era um anjo. Louvado seja Deus. Então, que sociedade tem a justiça, tem Deus, com a injustiça, que é o diabo? Nenhuma. Aí o versículo faz outra pergunta. E que comunhão tem a luz com as trevas? Deus é luz. O diabo é trevas. Você acha que eles têm comunhão com o outro? Nenhum. Mas parece que na mente de muitos cristãos, parece que, louvado seja Deus, parece que, de um tempo desse para cá, na mente de muitos cristãos, parece que Deus fez uma sociedade com o diabo, sabe? Na mente de muitos cristãos, parece que eles acreditam assim, que Deus fez uma sociedade com o diabo. Não, diabo, a partir de hoje, louvado seja Deus, vamos inverter as coisas. Vamos inverter as coisas. Eu faço as trevas, eu firo, eu mato, louvado seja o nome de Jesus. Você acha? Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz, Deus é amor. Deus é amor. Observe que o verbo está no presente. Deus é. O verbo não está no passado. Deus foi amor. O verbo não está no futuro. Deus será amor. Não. Deus é amor. Nós, seres humanos, nós temos amor. O homem tem amor pela esposa, a esposa tem amor pelo marido, daí por diante. Louvado seja Deus. O ser humano tem amor, sente amor. Deus é diferente. Deus é o amor. Ele não tem simplesmente amor. Ele é o amor. Agora, uma pessoa que tem amor por outro, não faz mal àquela pessoa. Uma pessoa que tem amor. Imagine quem é o amor. Faz mal? Você acha? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Lá na passagem do jovem rico, louvado seja Deus, o jovem rico disse a Jesus, bom mestre, chamou Jesus de bom. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que você me chama de bom? Bom só há um que é Deus, Jesus disse. Louvado seja Deus. Jesus disse que bom é Deus. E uma pessoa boa faz maldade com alguém? De maneira nenhuma. Então, louvado seja Deus. Glória a Jesus, nós devemos pedir a Deus a revelação da palavra dele, louvado seja Deus, o entendimento, que é para nós não pegarmos o pé da letra e, louvado seja Deus, dizer até que Deus fere, que Deus mata. Tem umas músicas aí, de alguns cantores gostam, né? Que diz isso, Deus fere, que Deus mata, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse tipo de música eu não quero ouvir de jeito nenhum. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então Jesus disse que Deus é bom. E quem é bom não tem nem sequer um tracinho de maldade. Louvado seja Deus. Jesus Cristo disse, louvado seja Deus, está lá escrito lá em Mateus, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus disse,
dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aí eu pergunto, você já pediu alguma vez doença a Deus, enfermidade? Não, né? Claro que não. E ainda que você pedisse, ele não dava, porque ele não tem doença lá no céu. Louvado seja Deus. Ele não tem doença. Glória a Jesus. Você já pediu alguma enfermidade a Deus? Ainda que você pedisse, ele não dava, porque ele não tem enfermidade lá no céu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E Jesus disse que o Pai daria boas coisas. Doença não é coisa boa. Enfermidade não é coisa boa. Ferida não é coisa boa. E como é que Deus fere alguém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele pode permitir o ferimento ou a doença, mas para ele permitir, nós temos, só se nós formos o primeiro a permitir. Aí sim, que nem no caso de Jó, por exemplo, e outros casos. Mas se nós não permitirmos, louvado seja Deus, no céu não é permitido, porque Jesus disse, está escrito lá em Mateus, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Então quer dizer, o que é ligar? Ligar é permitir. A luz está apagada, você toca o dedo no interruptor lá, para acender ela, você permitiu que a energia passasse para ela. A energia passou, ela acendeu. Quando você desliga, louvado seja Deus, você proibiu que ela estivesse acesa, que a energia estivesse lá. Então você proibiu apertando o interruptor e ela apagou-se. Louvado seja Deus. Então quando nós permitimos aqui na terra, no céu é permitido. Quando nós proibimos, no céu é proibido também. Louvado seja Deus. Então permissão é uma coisa. Glória a Jesus. Aí o versículo sagrado diz, por exemplo, lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, diz que o Filho de Deus, Jesus, andou fazendo o bem a todos, curando os enfermos, está expulsando o demônio, andou fazendo o bem. E de acordo com Jesus, está escrito lá em João 10,30, Jesus disse, eu e o Pai somos um, somos iguais. Louvado seja Deus. O Filho não faz nada se não vê o Pai fazer. Louvado seja Deus. Aí Jesus disse, eu e o Pai somos um. Aí nesse versículo aqui diz, que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando os enfermos e tal. Foi curando, não foi colocando enfermidade nem doença. Não foi matando, foi curando. Jesus andou fazendo bem, curando e ressuscitando, mas matando não. Quando os dois discípulos dele quis pedir fogo do céu para consumir o povo da cidade, porque não quiseram aceitar Jesus, louvado seja Deus. Dois discípulos dele disseram, se o Senhor quiser, nós pedimos fogo do céu para consumir esse povo, como Elias fez. Ele disse, não, você não sabe que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, veio para salvar. Louvado seja Deus. Em 3 João, por exemplo, no versículo 2, glória a Deus. Agora você veja bem, em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Deus é o Pai, né? O Pai é amor. E quem é amor não faz maldade a ninguém. Louvado seja Deus. Em Atos 10,38 diz que o Filho andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos e tal. E Jesus expulsou o demônio também. E ressuscitou morto. Então o Pai é amor. Quem é amor não faz maldade a ninguém. O Filho andou por toda parte fazendo o bem e não o mal. E em 3 João aqui o Espírito Santo diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Está falando aqui da parte material. É um desejo do Espírito Santo que eu e você seja bem sucedido nas coisas materiais aqui na terra. Aí o Espírito Santo continua dizendo, em todas as coisas, na parte material, e que tenhas boa saúde. Não é que tenha somente saúde, porque às vezes uma pessoa tem saúde no braço e está com outro doente. Tem saúde numa perna e está com a outra doente. Louvado seja Deus. Está com uma orelha sadia, mas a outra está doente. Louvado seja Deus. Então essa pessoa não está com boa saúde. Está com uma certa saúde no corpo, mas não está com boa saúde. Não está com um corpo, louvado seja Deus, totalmente sadio. Mas o Espírito Santo diz aqui, ó, desejo que te vá bem em todas as coisas, na parte material, louvado seja Deus, e que tenhas boa saúde, ou seja, fisicamente. Então o Espírito Santo deseja que nós seja bem sucedido na parte material, que tenha boa saúde, quer dizer, fisicamente, e diz, ó, assim como vai bem a tua alma, espiritualmente.
O Espírito Santo deseja que nós vá bem nas três áreas, corpo, alma e espírito. Aí o Pai, que é Deus, é amor, não faz mal a ninguém. O Filho andou por toda parte fazendo bem, e o Espírito Santo deseja essas coisas maravilhosas aqui para nós. Como é que Deus mata e Deus fere? Louvado seja Deus. Como? Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Jesus disse, só um bom que é Deus. Jesus disse que Deus é bom. Louvado seja Deus. E uma pessoa boa não faz maldade. Louvado seja Deus. Então, é como eu já disse, louvado seja Deus. No original, o verbo é usado mais no sentido permissivo do que causativo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O negócio é que muitas pessoas do Velho Testamento, por exemplo, eles tinham em mente que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Glória a Jesus. Você se lembra de Jó, por exemplo? Jó disse, louvado seja Deus, Jó disse para a esposa dele, Deus me deu e Deus tirou. Aí disse, bendito seja o nome do Senhor. Não, Deus deu e o diabo tirou. A própria palavra de Deus diz que foi o diabo que tirou a saúde de Jó, tirou a família, tirou os bens, louvado seja Deus. Mas Jó tinha em mente que Deus tanto fazia o bem como fazia o mal. Ele mesmo disse para a esposa dele, louvado seja Deus, nós temos recebido os bens de Deus e não receberemos também o mal? Ó, Jó tinha em mente que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Enquanto não é assim. É o bem que vem de Deus. O mal vem do inimigo, vem do diabo. Louvado seja Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, mas o mal vem do diabo, mas é permissão de Deus, sim. Mas só se a pessoa primeiro permitir. Jó permitiu. É porque você talvez não tenha entendido a história de Jó. Mas Jó foi quem abriu brecha para o inimigo, louvado seja Deus, agir na vida dele. Jó foi o primeiro a permitir. E como Jó tinha permitido, Deus permitiu também. Louvado seja Deus. Porque Deus não interfere no livre-arbítrio. Louvado seja Deus. Por exemplo, glória a Jesus. Uma comparação, eu vou passando num posto de gasolina, vamos dizer, eu vou passando num posto de gasolina, aí, louvado seja Deus, o diabo bota na minha mente, na minha cabeça, para eu assaltar aquele posto ali, que eu vou ficar com muito dinheiro. Louvado seja Deus. Aí eu decido fazer isso. Louvado seja Deus. Deus permitiu que eu fizesse. Foi permissão dele, ele permitiu. Mas o primeiro a permitir a esse pensamento vir na minha mente e eu botar em prática foi eu. Então, como eu permiti, ele permitiu. Mas não era intenção dele, não era vontade dele que eu fizesse isso, porque a palavra dele diz, não furtarás, não roubarás. Mas como eu desobedeci a palavra dele, ele permitiu. Então é totalmente diferente as coisas. O negócio é que muitos cristãos não examinam as escrituras, eles só fazem ler como ler qualquer jornal, qualquer revista. Não tira tempo para examinar as escrituras, porque Jesus não mandou você ler as escrituras. Ele mandou examinar, que é totalmente diferente de ler. Louvado seja Deus. E eu acho que nós devemos fazer isso a cada dia que se passa, viu? Louvado seja Deus. Portanto, meus amados irmãos, glória a Jesus. Para concluir, eu vou citar um versículo que o próprio Jó disse. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha aí, o Jó que disse, ó, capítulo 5, versículo 18. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere. Louvado seja Deus. O mesmo Jó, lá, eu citei Jó 5, 18. Mas o mesmo Jó, lá no capítulo 34, versículo 12, olha o que ele disse, ó. Na verdade, Deus não procede impiamente. Quer dizer, Deus não faz o mal, o Jó está dizendo. Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quer dizer, nem o Todo-Poderoso não é injusto com as pessoas. O próprio Jó chegou a essa conclusão. Está vendo? O tempo se esgotaram. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando 3 mensagens por semana. Às segundas, às quartas e aos sábados. E eu peço a você, divulgue esse trabalho, louvado seja Deus. Compartilhe. Eu tenho mais de 110 mensagens no YouTube, louvado seja Deus. E deixe o like para o pastor, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.